Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No nosso dia de hoje, a gente vai analisar aí de maneira muito específica o atentado contra o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Então vamos lá, vamos tentar construir a linha do tempo para a gente tentar entender um pouco do momento político conturbado e, de certa forma, extremamente triste que nós vivemos no momento atual. O que a gente se recorda? Primeiro, que esse clima de animosidade, sob o ponto de vista político no Brasil, ele, na verdade, ele data lá de trás e é antecedente à própria candidatura do Jair Bolsonaro. Você se recorda que lá na campanha eleitoral de 2014, quando a então presidente Dilma Rousseff tentava a reeleição, ela ganha a reeleição por um número relativamente pequeno de votos. Isso foi lá contra o candidato Aécio Neves, do PSDB, mais recentemente denunciado pela Procuradoria-Geral da República por, teoricamente, ter recebido aí propina do grupo JBS Friboi para favorecer o grupo dentro dos contatos que ele tinha, dentre outros, na própria diretoria da Companhia Vale do Rio Doce, a qual o grupo JBS tinha interesses específicos. Bom, o fato é que de lá para cá nós vivemos um clima muito forte de controvérsias no campo político, que muitas vezes não se pauta por uma mínima condição de razoabilidade. Num primeiro momento, a gente teve lá uma discussão muito forte no Brasil a partir de 2014, dentro daquilo que nós chamamos de coxinhas versus petralhas. Bom, a gente precisa entender primeiro o que nós estamos entendendo por coxinhas. Coxinhas foi lá uma metáfora, um adjetivo utilizada por aqueles que defendem o Partido dos Trabalhadores para simbolizar os eleitores do PSDB. O PSDB é identificado no Brasil como um partido de centro-direita, e não de centro-esquerda, que teoricamente seria lá o Partido dos Trabalhadores. Por um outro lado, os partidários lá do PSDB, dessa centro-direita, classificava o grupo do PT como o grupo dos petralhas. Isso, de novo, é uma metáfora, é um adjetivo, remetendo aí ao Disney, dos irmãos Metralha, que seriam lá assaltantes. Nesse caso, um adjetivo dos assaltantes dos cofres públicos, sobretudo aí a partir da descoberta do Mensalão, aquela denúncia de pagamento por parte do PT para que parlamentares votassem de acordo com a base aliada do próprio governo, ainda lá sobre o governo Lula. E mais recentemente, nós tivemos o próprio escândalo aí da Lava Jato, envolvendo os três principais partidos da base aliada: o Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista, mas também envolvendo o MDB, antigamente chamado de PMDB. Embora, obviamente, nós tivéssemos os três partidos participando dessa coalizão e, de certa forma, se locupletando no poder, em detrimento da própria população, nós sabemos que houve aí uma pecha muito maior em cima do Partido dos Trabalhadores, porque ele era o cabeça de chapa. Bom, a grande questão fundamental é que a Lava Jato envolve outros partidos. Nós temos, por exemplo, alguns membros da alta cúpula do PSDB também denunciado ou alvos de investigação pela Procuradoria-Geral da República e pela própria Polícia Federal. E isso resvala em outros partidos, como o PSD de Gilberto Kassab, o Solidariedade e outros mais. O ponto-chave que eu quero chamar a sua atenção é que o clima, sob o ponto de vista político no Brasil, é um clima extremamente conturbado e isso não data de hoje. Data lá de uma indignação justa da nossa população, do nosso povo, contra os casos de corrupção, de malversação de recurso público, de desvio de finalidade do Estado e de desvio de verbas que abasteceram os caixas dos partidos que compunham lá a base do governo Lula e do governo Dilma, mas que também fizeram parte no passado do próprio governo do PSDB.
Num certo sentido, parte da população brasileira, na minha avaliação de maneira correta, indignada com esses casos de corrupção. Bom, o ponto-chave é que esse caso, né, que agora ocorre contra o Jair Bolsonaro, ele não é um caso isolado de violência na política no nosso país. Lembrando lá que a própria caravana do ex-presidente Lula, quando ainda não era preso, né, e estava lá em visita ao Rio Grande do Sul, fazendo uma pré-campanha, né, nós sabemos que ao passar pelo sul do país, a sua caravana foi alvo de tiros disparados contra o conjunto de veículos que faziam parte da sua comitiva e que se encontra em investigação da Polícia Federal. Num outro caso, relativamente mais recente, nós tivemos a morte de Marielle Franco, vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, potencialmente morta por grupos de milicianos, já que ela vinha denunciando abusos lá da polícia militar e também de milicianos em áreas sobre o controle de milícias e de traficantes, sobretudo na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E agora, mais recentemente, um outro atentado à democracia do nosso país, que é o atentado lá contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava em Juiz de Fora. Nós tivemos lá, né, uma grande manifestação de rua em apoio, né, à sua candidatura. E aí nós tivemos um cidadão chamado Adélio Bispo de Oliveira, e esse Adélio Bispo estava na cidade de Juiz de Fora já há mais ou menos 10 dias, e ele preparou um ataque premeditado a Jair Bolsonaro com uma facada. Jair Bolsonaro é atingido por uma facada no meio da rua, imediatamente é atendido, né, na Santa Casa de próprio Juiz de Fora, onde sofre lá uma operação e depois é transferido para São Paulo. Bom, então a gente precisa tentar entender, né, quais são as consequências e qual é a motivação desse ataque. O Adélio Bispo disse na delegacia de polícia que ele recebeu lá uma orientação divina, uma voz de Deus que o mandava cometer o atentado contra Jair Bolsonaro. A grande questão é que nas suas redes sociais, ele, nos meses e anos que antecederam ao ataque, ele já manifestava lá claras posições políticas típicas de uma esquerda mais radical, que propunha lá, inclusive, né, um enfrentamento, né, do grupo mais à direita no espectro político brasileiro. E ele identificava que Jair Bolsonaro, que está num espectro político mais de centro-direita, poderia então ser o alvo lá da sua ira. Ele vinha se manifestando, né, politicamente nas redes sociais. Ele fora filiado ao PSOL até o ano de 2014, quando então lá foi convidado a se retirar, se retirou, né, do partido, e de lá para cá, pelo menos oficialmente falando, ele não pertence a nenhuma agremiação. Ele vai lá e esfaqueia o Jair Bolsonaro, dá declarações na delegacia de polícia que são, no mínimo, muito duvidosas. Primeiro, ele estava em Juiz de Fora, segundo ele, vivendo de seguro-desemprego, numa pensão relativamente simples, e havia premeditado o ataque contra Jair Bolsonaro, que ele considera lá, né, inadequado para comandar o nosso país. Por um outro lado, a Polícia Federal investiga se há uma coautoria a esse ataque. Isso porque, né, teoricamente, ele não teria condições de se manter em Juiz de Fora com a presença de 4 ou 5 aparelhos celulares, 2 computadores que foram apreendidos pela Polícia Federal. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que hoje nós temos 4 advogados na sua defesa. Os advogados foram contratados, segundo eles próprios, né, por alguém ligado a uma igreja em Montes Claros, em Minas Gerais, que é a cidade natal do Adélio Bispo, e que quis manter o anonimato. A OAB de Minas Gerais garante o anonimato, segundo a Constituição, de que o advogado não precisa declarar quem o está pagando. As igrejas de Montes Claros, né,
Inclusive, a própria Igreja Adventista da cidade disse lá que não tem nenhum relacionamento com Adélio Bispo e não há nenhum financiamento de nenhum membro da igreja ou ainda da própria igreja dos advogados desse que cometeu o atentado. E isso levanta uma suspeita muito forte de como que ele consegue lá, num curto espaço de tempo, 4 advogados para poder defendê-lo. E isso levanta uma pecha para a Polícia Federal e parte da população brasileira, que, na verdade, esse ataque que ele atribui a si próprio de maneira individual e sem vinculação político-partidária ou de orientação ideológica a quem quer que seja, mas que esse ataque, teoricamente, foi planejado para tirar Jair Bolsonaro da disputa presidencial. Bom, seja qual for a Polícia Federal, no momento da gravação desta aula, ainda não concluiu o inquérito, ainda se discute a possibilidade de uma coautoria. A Polícia Federal faz uma vasculha lá nos telefones celulares, na rede social e nos computadores que foram apreendidos. Nós sabemos que Adélio Bispo foi transferido, né, para um presídio federal, até mesmo para poder garantir minimamente a própria segurança dele diante desse fato. Ele que já disse, né, que ele não esperava sair vivo desse ataque e que para ele foi um ataque individual, não teve motivação outra senão a sua indignação contra aquilo que ele chama, né, de ideias de direita do candidato Jair Bolsonaro. Bom, o que a gente precisa então fazer uma análise agora é tentarmos compreender de maneira muito clara quais são as consequências políticas dessa facada, desse atentado. Primeiro, sob o ponto de vista meramente político do lado do Bolsonaro, uma parte da esquerda brasileira acreditava que haveria uma vitimização por parte de Bolsonaro e que, em virtude disso, ele poderia disparar na pesquisa, né, portanto, sendo apontado como aquele candidato que foi vítima de intolerância. Sem dúvida alguma, o candidato foi vítima de intolerância, né? Um ataque como esse é inimaginável e inaceitável dentro de uma sociedade democrática de direita. Mas as pesquisas, logo após o atentado, mostram lá uma estabilização e, em alguns casos, algum crescimento de Jair Bolsonaro, mas não um crescimento expressivo, né, da sua intenção de voto após o atentado. A segunda grande questão é que isso consolidou, né, a determinação dos eleitores de Jair Bolsonaro de que, de fato, ele é o candidato mais preparado e adequado para comandar o Brasil a partir do ano de 2019. E, portanto, há uma consolidação de linha de votos em Bolsonaro. A terceira grande avaliação é que houve um prejuízo para a campanha de Jair Bolsonaro. E esse é um prejuízo para a campanha dele e é um prejuízo para a própria democracia. Porque observe, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, a democracia não é um regime na qual haja a pacificação. O regime democrático é um regime de conflito. Só que esse conflito, ele tem que se pautar pela lei, se pautar pela ética, pela moral, pelo respeito ao outro. E, portanto, é absolutamente natural que nós tenhamos divergências políticas dentro do nosso país. E, de certa maneira, é saudável que nós a temos. Em sã juízo, a não ser aqueles de mau caráter, nós não temos pessoas que se dão lá em detrimento de um planejamento de desenvolvimento econômico, da melhoria da qualidade de vida da imensa massa da população brasileira. Com a exceção daqueles que são mau caráter, né, ninguém deseja, de uma forma geral, que o país, né, se veja numa condição pior do que aquela que nós nos encontramos no momento atual. É natural que as soluções para o problema que o Brasil apresenta hoje, que é um problema grave de ética na política, de falta de representatividade do parlamento e dos próprios políticos, a ausência de um plano nacional de desenvolvimento,
de planos setoriais para equacionarmos problemas graves de mobilidade urbana, de habitação, de segurança pública, na área econômica, de preservação ambiental, de preservação do patrimônio, de soberania nacional, dentre outras. É claro que há divergência entre os vários candidatos, né, no sentido de apresentarem propostas distintas. Portanto, é típico da democracia o enfrentamento, mas esse enfrentamento deve ser sempre um enfrentamento de ideias, num ambiente democrático, naquele em que as pessoas possam livremente manifestar as suas opiniões políticas, serem respeitadas por isso, né? E a partir daí, dando lá, né, a possibilidade de, num regime democrático, o nosso povo escolher o seu representante de maneira livre. A grande questão é que quando temos lá uma facada no candidato Bolsonaro, há um prejuízo claro para a campanha dele. Isso porque o Bolsonaro está impedido de rodar o país, né, manifestando as suas ideias, participando de debates, participando de entrevistas e, portanto, obviamente, incapaz de manifestar as suas ideias, né? Por um outro lado, isso é um atentado à própria democracia dentro do país, porque aquilo que seria desejável por todos nós é que todos os candidatos, de maneira livre, ética, decente, pudesse apresentar os seus planos de governo para o país como um todo. Se eu tenho lá um candidato vítima de violência, e se esse candidato está alijado da reta final da campanha eleitoral, há claramente um prejuízo à sua campanha e um prejuízo à própria democracia brasileira. Portanto, o que eu acho que é importante que a gente pense é que o Brasil vive um momento de conflagração de conflito de ordem política, de ordem ética, de ordem moral, de planejamento de país, e não é, de forma alguma, com um atentado a qualquer candidato, e foi contra Jair Bolsonaro, poderia ser contra Geraldo Alckmin, contra Fernando Haddad, contra Ciro Gomes, contra Marina, contra João Amoedo, qualquer outro candidato. Não é aceitável que a democracia brasileira permita que situações como essa aconteçam e se repitam, porque a marca fundamental do fascismo é exatamente a eliminação dos oponentes pelo uso da força, e isso não deve ser franqueado a quem quer que seja. Um ambiente democrático deve ser, antes de tudo, respeitador das ideias alheias. Eventualmente, nós teremos lá determinados cidadãos que concordam e outros que não concordam com as ideias deste ou daquele candidato. E é para isso que nós temos lá as urnas, que é a expressão máxima da vontade popular. E aí a população deve estar preparada para analisar a proposta dos candidatos, analisar o seu passado, o seu comportamento ético, quais são as alianças que ele está fazendo, de forma que possa, de maneira soberana, escolher aquele que irá governar o país, o estado ou o município para os próximos 4 anos. Quando ocorre um atentado dessa natureza, ela é um atentado à própria campanha do Jair Bolsonaro e à figura dele, mas é sobretudo, né, aqui num espectro maior, sem minorar, obviamente, o atentado ao Bolsonaro, ela é um atentado à própria democracia brasileira. Não é admissível, sobre qualquer tipo de hipótese, que a gente permita que o comportamento, né, entre o nosso povo seja dessa natureza. O Adélio Bispo, né, os advogados dele entraram com um pedido de análise pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais da sua sanidade mental. Há uma discussão que não é nova, é antiga, entre os familiares dele, de que, teoricamente, né, há algum problema psiquiátrico, né, que, de certa forma, inviabilizaria, né, uma decisão racional, correta, ética, adequada, por parte do próprio Adélio Bispo, o que pode ser uma atenuante na sua pena, né? No entanto, essa avaliação deve ser conduzida de maneira isenta, para que se verifique de maneira adequada o nível de capacidade de responsabilidade desse cidadão. Por um outro lado, como eu disse, né, nós temos lá uma suspeita muito forte
sobre como que o Adélio Bispo, né, tem 4 advogados na sua defesa. Um dos advogados disse lá que ele entrou no caso pela repercussão e pela publicidade que isso pode lhe dar em relação ao seu escritório de advocacia. A OAB de Minas Gerais chegou a dizer que o advogado pode trabalhar pro bono, ou seja, sem receber remuneração, se ele assim o desejar. De toda sorte, né, é algo extremamente suspeito, né, que 4 advogados se coloquem imediatamente na defesa de um caso de repercussão nacional como essa. Bom, como professor e como cidadão, né, eu preciso dizer para você que todos nós, né, precisamos repudiar todo e qualquer ato de violência, seja contra Jair Bolsonaro, seja contra Marielle Franco, seja contra a caravana do ex-presidente Lula. Nós devemos nos pautar pelas ideias, pela ética, pelo confronto de projetos, permitindo que todos eticamente participem do debate democraticamente, porque todas as pessoas de bem desse país são chamadas a construirmos um futuro diferente para nós, para os nossos filhos e, eventualmente, no futuro, os nossos netos. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha a respeito dessa questão. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi atacado com uma facada na barriga quando participava de um ato de campanha em Juiz de Fora. O homem suspeito de ter atacado Bolsonaro foi detido na hora pela polícia de Minas Gerais. Ele foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira, 40 anos, morador da cidade de Montes Claros. No boletim de ocorrência, feito pela Polícia Civil, Oliveira aparece dizendo que realizou o ataque a facadas contra Bolsonaro a mando de Deus. O candidato à presidência pelo PSL é deputado federal e lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente. A Organização Internacional de Direitos Humanos, a Human Rights Watch, publicou uma manifestação sobre o atentado, na qual condenou fortemente o ataque criminoso. No texto, a organização disse também que diferenças políticas ou ideológicas devem ser resolvidas por meio do diálogo e não por meio da violência, algo que, obviamente, eu compartilho. Outros crimes recentes contra políticos no Brasil. Ainda na pré-campanha presidencial, a caravana do então pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi atacada a tiros quando passava por um trecho da rodovia PR-473 entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras, no Paraná. No caso mais grave, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi morta a tiros no dia 14 de março, junto com seu motorista Anderson Silva, no Rio de Janeiro. A que se deve esse clima de violência na política que tomou conta do nosso país? Esse clima de violência na política brasileira vem se arrastando há algum tempo. Não é de agora que presenciamos uma grande indisposição para o diálogo dentro do país. É um clima que vem desde a disputa entre o PT e o PSDB, com aquele discurso de petralha de um lado e coxinha do outro. Parte da população não compreende que a disputa eleitoral é uma disputa legítima e que se faz ou se deve fazer sempre no campo das ideias. As pessoas parecem não entender que existe o outro grupo de pensamento distinto que defende uma posição distinta da minha. Então partem para uma postura de deslegitimar, completamente o outro. Há, portanto, um esgarçamento do jogo democrático convencional e a violência é apenas uma manifestação mais aguda e inaceitável disso. Quais podem ser as consequências políticas desse atentado contra o Bolsonaro? A consequência imediata é aumentar ainda mais o próprio clima de tensão no país. Mas esse momento traz consigo também mais uma oportunidade de toda a classe política e a população se unir para dizer que isso é inaceitável, que não é legítimo no jogo democrático. Isso não é aceitável num jogo democrático
independentemente da posição política que eventualmente você adote. O atentado, por um outro lado, impede que o Bolsonaro faça campanha pelo país e isso tem um grave prejuízo eleitoral para a democracia como um todo e, obviamente, para o próprio candidato. Adélio Bispo de Oliveira tem 40 anos, foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014, nas redes... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau! Clique lá.